Ô Marília, quem também está com muitas dúvidas nesse momento da temporada é o Corinthians. Está ali beirando a zona do rebaixamento. Você deu uma informação agora há pouco na abertura do programa que estão discutindo questões políticas no momento em que o Corinthians está nessa draga. E você deu outra informação mais cedo, lá no Band Esportes, no G4, de que o Corinthians não quer disputar a Copa Sul-Americana, do qual ele poderá participar se ele cair e ficar em terceiro lugar no grupo dele na Libertadores. Conta aí pra gente essa história. Essas Vamos lá, histórias. vou explicar, porque essa notícia não é nem nova. Eu já tinha falado antes sobre essa possibilidade, quando o Corinthians, lá atrás, só empatou com o Argentino Júnior fora de casa, e que tinha tido uma nova reunião de avaliação de cenários no Corinthians, que vocês vão lembrar aqui, você vai lembrar do que eu falei disso lá no Band Esportes. Isso foi reconversado no Corinthians. Por quê? O Corinthians trata, desde a chegada do Luxemburgo e antes da improvável classificação na Copa do Brasil, então improvável, que o objetivo era salvar o Corinthians dos destroços do abril sangrento que o Corinthians teve. Então, a ideia de priorizar o Campeonato Brasileiro, ela já era uma certeza em final de abril, quando o Corinthians também, de forma improvável, faz a remontada contra o Remo, né? Quando aqueles 2-0 já eram improváveis. O futebolzinho que o Corinthians tinha jogado lá no Pará, o futebolzinho que o Corinthians tinha jogado contra o Argentino Júnior, perdendo em casa na Copa do Brasil, na Libertadores, os 3-0 que tinha tomado do Goiás. Então, o Corinthians já avaliava a situação do Corinthians como fora das Copas. Então, não é o Corinthians não quer, o Corinthians menospreza, o Corinthians ignora a Sul-Americana. A questão é que o Corinthians avalia que não tem condições de ter um segundo turno, final de primeiro e segundo turno do Campeonato Brasileiro mais seguros se estiver disputando a Sul-Americana. Essa não é nenhuma decisão nova. O Corinthians trata com desdém. Não estou dizendo que deveria, mas trata com desdém a Sul-Americana desde sempre, né? Desde que teve que disputar a Sul-Americana no outro ano, na primeira fase, em um jogo já estava eliminado da fase de grupos. Não é uma novidade, não está certo. Eu não concordo. Porém, é uma postura dessas últimas diretorias. Neste momento, eu sou obrigada a concordar como corintiana. O Corinthians não só não tem elenco, como a prioridade do Corinthians tem que ser o Campeonato Brasileiro. O Corinthians viu o ano passado o Fortaleza num Campeonato Brasileiro diferente, tem que ser eliminado de todas as competições para se recuperar no Campeonato Brasileiro. E faz de forma excelente no segundo turno, a ponto de se classificar para a pré-Libertadores. Mas é a exceção que comprova a regra. A experiência, como disse o Casal na coluna dele, e o Renato, é que a coluna que a cartilha do rebaixamento ela vai sendo preenchida, o beabá, a letra A, a letra B, a letra C, em todas as rodadas. Se o Corinthians for pensar no Campeonato Brasileiro em setembro, depois de ser eliminado nas quartas de final, sei lá, da Copa Sul-Americana, o Corinthians vai perder aquilo que é o mais importante. Neste momento, depois de, sabe, vão-se os anéis, permanecem os dedos, o Corinthians Uhum. precisa pensar em estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, acho que essa seria uma decisão correta. Agora, o Corinthians não quer a Sul-Americana, não significa que vai ligar na Conmebol e falar, não vou disputar esse terceiro. Tem que mandar um time de meninos, tem que mandar os mais jovens, tem que preservar os jogadores que não são capazes mesmo de jogar 2 jogos por semana, e são esses jogadores, na minha modesta opinião, que tem que jogar em Itaquera. Não adianta o Corinthians andar para fora de. O Corinthians não joga bem fora de casa desde 2018. A última vez que o Corinthians jogou bem fora de casa foi no Campeonato Brasileiro de 2017. Em 2018, com o Carille, jogou mal fora de casa. Em 2019, com o Carille, jogou mal fora de casa. Em 2020, com Mancini, Silvinho, jogou mal fora de casa. E Thiago Nunes jogou mal fora de casa, quase foi rebaixado no Campeonato Paulista. Em 2022, jogou mal fora de casa com o Vitor Pereira. Então, não é uma novidade que esses jogadores do Corinthians têm um comportamento fora da arena do clube muito diferente do que ele tem em casa. Acho que o Corinthians tem poucas valias esse ano para se amarrar para ficar na primeira divisão. Uma delas é o estádio dele, é jogar bem e garantir pontos no seu estádio. Então, o Corinthians precisa começar a traçar um plano concreto, racional, de como vai ser essa conquista de pontos, pelo menos na sua casa, para assegurar a sua permanência na Série A. Me parece profissional que alguém dentro do clube tenha esse pensamento. Espero que tenham mesmo.